exposição Estados do Corpo, Experiência e Presença é o resultado da segunda edição do Programa de Incentivo aos Jovens Artistas e Curadores do Adelina Instituto. Durante o programa, foi possível para nós observar e dialogar com os artistas a fim de contribuir na elaboração das obras, que foram produzidas especialmente para a exposição, a partir de diferentes noções de corpo e seus estados. Tendo o corpo como eixo do projeto, cada artista utilizou suas próprias ferramentas para desenvolver cada uma das propostas. Quando os trabalhos se encontram no espaço, um corpo coletivo é formado, o corpo insubordinado. Este é apresentado através de incompletudes, fragmentos, deslocamentos e questionamentos em relação a concepções convencionais em uma sociedade conservadora e enrijecedora. A pergunta que orientou o projeto dessa exposição foi: que corpo emerge da pandemia numa sociedade mediada pela técnica? Tendo o corpo como elemento comum prévio nas poéticas, procurou-se investigar como o corpo pode ser afetado por um compasso de espera permanente que altera a percepção de si e do outro. Notou-se que o corpo havia deixado uma posição de inércia individualizada, situada no fazer laboral, e passou a se movimentar diante de um quadro comum, a sobrevivência. Assim, corpos passaram a estranhar atos essenciais que antes faziam de modo automático: respirar, comer, mover, dormir, porque hábitos haviam se modificado, a ponto de surgirem questionamentos em relação ao modo de ser, de se relacionar e aos propósitos da vida. Daí surgiram outras formas de enunciação. Todos esses questionamentos na arte têm lugar forte de existência, e foi justamente nessa esteira que foram surgindo os trabalhos. Em Formas de Ler e Não Ler um Livro, Fernanda apresenta 26 fotografias e um livro com o qual contracena. Nas fotografias, o corpo da artista é agente de ações que revelam em sua gestualidade, singela ou cômica, algo que pode escapar à comunicação verbal. O gesto é chave do que se tenta dizer. É, portanto, um corpo que fala, tensionando as dimensões motivada e imotivada do signo. Desejo-me Fofo, Ocupação das Volúpias, é composto de 3 elementos que atravessam categorias e se encaixam ao corpo. Na obra, Narciso propõe a figuração do desejo, aludindo à particularidade dos corpos pela forma plástica e pelas cores. Segundo a psicanálise, desejo é a força integradora da psique humana. Na obra, o artista envolve o espectador e alcança as dimensões físicas, psíquicas e afetivas, de forma fresca e vibrante. Em Anamnésia, Raquel recorre à atmosfera de uma sala de estar antiga em que membros da família são lembrados. As intervenções sobre as imagens são camadas de narrativa que comentam a luz sobre os corpos, ação do tempo que alienam o passado e o atualizam, projetando uma antropologia familiar e mesmo assim estranha. Em Mistério da Justiça e Segurança Pública, Vitor encerra num gabinete de instituição pública de 4 gavetas documentos de mortes e fotografias e notas de redes sociais de experiências noturnas, guardada por uma coroa de flores na parte posterior. Os documentos apresentados no interior do gabinete objetivam uma questão de gênero mais profunda e íntima, os quais podem ser consultados na exposição ou virtualmente pelo site. Os trabalhos possibilitam dinâmicas além da contemplação e pedem que o visitante se movimente, se desprenda da convencionalidade. Aqui, nos tornamos agentes de nossa própria experiência e não somente espectadores. O movimento é constante na interação com cada trabalho, e não existe roteiro ou percurso ideal neste espaço. É preciso percorrer a exposição à deriva, retomando os trabalhos, para estabelecer relações diversas entre essas formulações de corpo que são independentes. Em Anamnese e Formas de Ler e Não Ler um Livro,
encontramos elementos do ambiente domiciliar e atos cotidianos apresentados em uma nova configuração espacial e gestual. Estes trabalhos dialogam para revisarmos a relação com a automatização de nossas rotinas, partindo de objetos comuns colocados em situações inusitadas. Assim como em anamnésia, a memória é materializada em fragmentos, ruídos e indícios através de elementos documentais em misteriodajustica.com.br. Esses trabalhos nos colocam em um processo de investigação individual através da imagem e corpo do outro. Já Desejo-me Fofo, Ocupação das Volúpias, é um trabalho que não se limita a lugares demarcados no espaço. São corpos livres. Assim como o trabalho de Fernanda, o de Narciso convida o visitante a reavaliar suas relações com o corpo, com os gestos e padrões que disciplinam nossos corpos através de repetições. Enquanto traçamos relações entre essas produções, percebemos o quanto o corpo já está condicionado a restrições, mesmo fora de um contexto como a pandemia. Assim, a exposição faz um convite à reflexão sobre os mais diversos estados do corpo e propõe, por meio dos trabalhos, outras formas de diálogo, outras experiências e outras formas de estar no mundo. Por fim, resta dizer que o convite a visitar essa exposição não supõe uma incursão na arte como um grande espetáculo, senão um modo de experimentar esse outro corpo que pode ser sugerido como um destino comum, a sobrevivência de quem percebe e se percebe em contato.